Oi, tudo bem? Estou aqui no programa Minuto 45 com o tema Família Forte, Sociedade Forte. Eu me chamo Pastor Abelardo, sou casado com a Ana Paula, temos 4 filhas e hoje o tema é muito importante para a sociedade. Estou aqui com um amigo, irmão, Pastor Oliveira. Eh, Família é algo importante para a vida toda, né? Eu com as minhas filhas, eu tive a bênção de poder educá-las no interior, né? E tinha muitas necessidades. Eu pensava em muitas coisas e sonhava muitas coisas para minhas filhas, né? E fui e sou um pai muito presente, né? E hoje a gente tem visto o quanto a sociedade está passando um momento tão difícil de distanciamento, de falta de tempo, né, que a gente tem visto muito, né, de problemas emocionais, né? E o senhor, como um homem de Deus, né, e um homem também público, eu queria saber, né, para o senhor, né, o que o senhor eh, pensa para as famílias, né? E desse momento tão difícil das famílias se reunirem, da família estarem juntas, de um desenvolvimento, do crescimento da família, né? De ter aquela. Eu fui criado também de uma forma muito tradicional, graças a Deus deu certo, né? Com a nossa família. E eu queria saber o que é que o senhor pensa para as famílias de hoje, o que é que o senhor pensa, como se deve fazer, como se deve conduzir uma família hoje, nos dias de hoje, com toda essa problemática que foi falada aqui. Pastor Abelardo, que tema muito importante. Eu queria dizer a todos que estão nos acompanhando neste momento que o tema é espetacular, porque falar de família é algo assim fundamental para qualquer homem que serve a Deus ou que teme a Deus. Eu sou pastor há 31 anos, vou fazer 32 anos, né? Então a gente tem o costume de cuidar das pessoas, principalmente das famílias. Eu venho de uma Sim, família muito simples, também de uma família tradicional, né, onde o meu pai, antes das refeições, sempre sentava na mesa, fazia a oração do Pai Nosso, pedia para Deus abençoar o amém. alimento, né? A gente tinha aquele respeito, não é um temor, né, mas aquele respeito, o pai, minha mãe, né, meu pai, minha mãe, né, e Pedir a assim, bênção. pedia a bênção antes de dormir, quando acordava, benção painho, a benção manhã. Isso é muito fundamental. Infelizmente, hoje, a gente vive num mundo que parece que está de cabeça para o ar, as pessoas perderam esse respeito, perderam esse momento tão bonito, né? Porque uma família unida, ela se torna uma família muito forte, Sim. né? Hoje não é fácil no Brasil educar as pessoas, ter uma educação de qualidade para os filhos. Hoje não é fácil ter uma saúde de qualidade. E nós sabemos quanto é importante os princípios cristãos, né? Porque Deus também é família, Pai, Filho e O Espírito senhor acha que as Santo. pessoas estão perdendo o vínculo familiar, de entender qual o papel de cada um dentro da família? Com certeza, eu acho que as pessoas, por conta da ansiedade que é muito grande, né, hoje a gente vive no final dos tempos, o verdadeiro final dos tempos. Se falam aí que está vindo mais uma tragédia natural que vai afetar o planeta novamente. Nós tivemos uma pandemia em 2020, 2021, que morreram várias pessoas, né, e eu não quero aqui ser E que irresponsável. mudou o comportamento de muitas pessoas também. E- A pandemia foi um divisor também. Isso aí causou Exatamente. muitos danos também com a família. E a família que foi unida, ela conseguiu se sair daquele momento tão difícil, sabe, pastor Abelardo? Porque existe coisas que são desastres naturais, tragédias, né, que acontecem no meio da família, mas o desequilíbrio, a falta dessa família unida tem deixado a família fraca. Porque hoje, quando você não respeita seu pai, não respeita sua mãe, hoje, quando você
não tira um tempo para um diálogo, né, para uma conversa, porque às vezes o que o pai quer é entender o filho, não consegue entender o Isso. filho. O que o filho quer é que o pai entenda, e às vezes o pai ultimamente não tem entendido o filho, porque a malcriação, rebeldia, desobediência, né, às vezes parece até que ele tem outra família, a família dele, aquele que demorou tanto para gerar o pai e a mãe, né, para criá-lo, né, porque não é fácil educar um filho, não é fácil Sim. formar uma família. O senhor falou que tem 4 filhas, não é isso? 4 meninas. 4 meninas. Leia, Sara, Esté e Ana Lídia. Que 4 coisa linda, que meninas. 3 maravilha. biológicas e eu adotei uma com 10 anos É de idade. mesmo. Que paizão, viu? Parabéns aí o papai. Graças a Deus tá dando certo. E assim, pastor Abelardo, eu acho que quando nós temos esse cuidado de o pai cuidar do filho, o filho respeitar o pai, eu acho que tem como se sair desse momento ansioso e desse momento preocupante, porque hoje o pessoal às vezes estão mais conectados no mundo moderno, né? Hoje a gente tem a IA, hoje a gente tem os jogos, Eu né? ia até falar com o senhor sobre a A tecnologia, né? Sobre tecnologia, o celular, né? o As celular. famílias não sentam mais à mesa para poder conversar, né? E o que é que o senhor pensa sobre essa questão Não, do... e quando senta à mesa, tá lá todo mundo com meio que todo mundo com celular, ninguém mais conversa Você entre a acha família. importante fazer as refeições e estar a família reunida ali na mesa? É muito importante, porque assim, o Senhor Jesus, ele sentou à mesa com os discípulos, né? Certo. E assim, são princípios cristãos. E a família cristã, independente da placa de igreja, né? A igreja A, B ou C, quando a pessoa ela coloca Deus em primeiro lugar e ela chama Deus para entrar na casa dela, ela chama, chega igual vou fazer aqui, olhando para essa câmera, que ela chama Deus, Deus entra na minha casa, Amém. vem para o meu lar, habita no meu lar. A pessoa vai dormir, ela diz, Senhor, venha dormir aqui do meu lado. Ela acorda, Senhor, vá comigo. É diferente, pastor Abelardo. Chamar Deus para sua casa, como o senhor falou, independente de religião, né? Independente de As religião. pessoas podem fazer isso. Então, o senhor acha que esse convite está faltando nas famílias de chamar Deus para dentro da sua casa? É, porque às vezes parece que tem muita gente que usa o nome de Deus em vão. Ela diz assim, mas eu sou de Deus. Mas essa atitude, eu sou de Deus, mas como é de Deus se você não tem uma comunhão com Ele? Porque não é só de palavra, a prova são atitude. Quando eu fecho os olhos e eu faço uma oração, eu estou tendo uma atitude de fé, né? Quando eu digo eu vou na igreja, eu estou dando uma oferta para o Senhor Sim, Jesus, porque a gente vive num mundo assim, tá uma bola de neve, né? Os dias estão abreviados e passa muito rápido. Ontem parece que era início do ano, a gente estava da Feliz Ano Novo. Hoje está acabando o mês 6, daqui a pouco tem o mês 7, né? certo. E daqui a pouco o ano acabou. Então tem gente que está esperando, vou começar. Começar quando? Quando eu vou começar? Eu vou ser um melhor filho, eu vou trabalhar para ser um melhor marido, eu vou trabalhar para ser um melhor neto. Comece agora. Comece agora. Para ser esse melhor filho, os pais, às vezes, eles eh, não têm um tempo de qualidade com os seus filhos. Esse momento das famílias de ter, né, Isso. para dar uma qualidade de vida. O senhor acha que é só isso? Esses pais estão fazendo certo de só buscar ter para dar um conforto ao seu filho dentro de casa? O que é que está faltando para esse pai que está tão preocupado em ter, para o filho ter uma melhor escola, ter uma melhor formação? Ele está fazendo errado, porque às vezes ele não está ensinando, como a gente diz, né? Ensinando a pescar. Ele não está ensinando o filho a ter uma qualidade de vida e ser um exemplo para os filhos que ele vai ter quando formar uma família. Porque para ter uma profissão exige, né, o sacrifício. Você tem que Sim, estudar, você tem que se dedicar ao estudo, você tem que. E por que para você ter as coisas, ainda que você tenha condições e dar para o seu filho, né? Eu acho que se você só entregar sempre,
né? E aí o senhor me faz me lembrar, pastor, a gente que é pastor, a gente não deixa de falar da Bíblia, né? O Sim. jovem rico. O jovem rico, ele Do... herdou do pai, da família, ele herdou a riqueza. Sim. E ele era um homem que lia muito a Bíblia. E ele procurou o Senhor Jesus, né? E aí, cheio de alegria e tal. E o Senhor Jesus foi bem direto. Já cumpre os mandamentos desde a minha juventude. Isso é o que eu mais faço, é ler a Bíblia. Desde menino. Desde menino que Minha eu leio a Bíblia. meninice, é isso mesmo. E Jesus disse: então tá bom, vende o que você tem e dá para os pobres. Jesus não queria que ele ficasse pobre ou deixasse sem nada, mas queria ver o que é que ele lá Mas atrás tocou naquilo que ele mais era apegado, né? mais apegado, porque lá atrás ele queria ser salvo e ele pensava que a salvação ele ia herdar a salvação, né? Como herdou a riqueza. E Jesus quis mostrar para ele que para ser salvo tinha sacrifício, tinha escolhas que ele tinha que fazer, né? E às vezes as escolhas tá entre seu pai e seu melhor amigo, e você não vou escolher o meu pai. Às vezes as escolhas tá entre, ó, vai jogar bola ou vou cuidar da minha esposa. Não, eu não quero nem saber. Ah, vou separar de você, o problema é seu. Eu vou jogar bola, eu vou fazer. Não é errado jogar bola, mas você tem que colocar coisas, tem coisas que tem que ter prioridade. Olha, fulano, esse horário eu não posso, porque esse horário é a hora de eu cuidar da minha família. Assim como a gente tem um horário, pastor Abelardo, de descansar, o horário de se alimentar, nós temos também o momento e o horário de cuidar da família. Sim. Eu sou pastor, vou fazer 26 anos de casado, mas eu tenho isso em mente, para que eu possa estar com a minha esposa até que a morte separe, se a gente chegar aos 60, aos 70, aos 80, né? Não sei, hoje é muito difícil você chegar até 80, quem tem 80 levanta a mão para o céu, mas, mas é quem chega até 80, nos dias de hoje, né? Você tem que chegar a essa idade bem no casamento, bem com a pessoa que você ama. E assim, eu cuido muito do meu casamento, porque o futuro da minha família, o segredo está no casamento. É. Né? O futuro da família está entre o pai e a mãe, entre o marido e a esposa, entre os filhos. Esse diálogo, essa conversa, né, é importante ter. Eu tenho. Agora em julho eu vou fazer 30 anos de casado. Né, com a Ana Paula de Goiânia. Fui lá em Goiânia, conheci ela. E veio para aqui para Alagoas. Eu digo, você agora é mais alagoano do que Goiânia, né? A gente fala que ela é lagoiana. E tivemos essa família abençoada, né? E hoje eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. Recebi um presente dela há pouco tempo, fui visitá-la. Coisa boa. É uma jovem que, mesmo no interior, tinha sonhos, tinha desejo de crescer, de estudar uma outra língua e foi para os Estados Unidos há 9 anos, casada com um americano e está lá. E a gente fica pensando, eu como pastor, eu quero essa mesma vida para todos os jovens que eu conheço, Uhum, né? Porque a juventude é o futuro e os nossos jovens são inteligentes, né? perfeito. A gente tem que pensar na juventude, né? Como homem de Deus, a gente tem que pensar na juventude, né? Como um cidadão. E o senhor, qual a sua maior preocupação para os jovens nesses dias atuais? O senhor me chamou a atenção, o senhor começou a falar aí da sua filha dos Estados Unidos e essa renovação da juventude. Eu lembrei, eu tive no Tribunal de Justiça, na posse da então hoje ministra, né, que é a Marluce Calda, e me chamou muita atenção o discurso, ela falando de família, da juventude, os amigos dela, que quando era jovem sonhava em ter uma Ferrari, sonhava em ter um Lamborghini, um carro, né, que Uhum. chama atenção, um carro de milhões. E ela disse assim: olha, eu vou sonhar a estudar, eu vou me capacitar, eu vou ser uma juíza, eu vou. E aí, aquilo me chamou muita atenção, porque hoje os jovens, eles às vezes culpam o Estado, porque o Estado não dá a oportunidade para ele estudar, não dá oportunidade para um esporte de qualidade, e realmente o esporte no estado de Alagoas hoje precisa
de uma mudança radical, né? Hoje a gente tem um único estádio, que é o Rei Pelé, que é perigoso até de ter de ter algo lá no Rei Pelé, um desabamento, né? O Ministério Público está em cima, enfim. Mas assim, é complicado, Complicado. porque assim, é um lugar onde o esporte é uma ferramenta fundamental para transformar Transformar a vida das pessoas, pessoas. né? Nós temos o Firmino, que é pastor, que é jogador. Nós temos a Marta, que é alagoana também. O Firmino aqui do Vegel. A Dois Marta Riachos, né? é de Dois Dois Riachos, Riachos, né? um destaque E nacional. agora, recentemente, um lutador de MMA, ele ganhou nos Estados Unidos, na Casa Branca, e é daqui de Coruripe. De Coruripe. Saiu daqui, foi lá e venceu um americano, e foi história e destaque. Mas será que os jovens têm pensado como a Marta pensou? Como esse rapaz pensou? A Como o minha, a Firmino minha filha, pensou? com 12 anos, ela dizia que queria ir para os Estados Unidos e ela estudava para isso. Ela, eu quero estudar, eu quero crescer. Eu, como pai, eu incentivei. Eu vejo, observo o senhor, a sua vida, eu sou um entusiasta que eu vejo o senhor em todas as cidades que o senhor vai, né? Nas campanhas, com os irmãos, naquela alegria. Eu vejo jovens também acompanhando o senhor, né? Sua esposa, que é uma bênção também, né? Então eu sei como, até como pastor, que é um homem público também, mas assim. O senhor é uma pessoa muito importante para isso, né? Como Obrigado. pastor, o senhor é muito importante na sociedade para incentivar os jovens a ver isso. O senhor está vendo jovens de destaque no nosso estado que saíram daqui, que não eram pessoas ricas, não eram pessoas que tinham um nome na sociedade, um nome importante, mas pessoas que sonhavam, né? Que poderia vencer, né? Como a doutora Marluz, que o senhor acabou de falar, que ela sonhava em estudar, em ser uma juíza, né? E hoje está com destaque na Justiça Nacional. É verdade. Então, é importante o que o senhor está enfatizando, essa questão, né, da juventude e da capacidade do jovem, né, de se transformar. Isso depende muito da juventude, sabe, pastor Abelardo? Porque assim, eu sempre foi uma das bandeiras que eu sempre carrego comigo até antes de algum cargo público, né? Eu já fui vereador em Maceió Sim, e eu incentivei muito, criei projetos de lei, criei um projeto chamado JCOM, a Juventude Conectada com o Futuro. Nós ensinamos aos jovens, passaram lá praticamente um mês visitando a Câmara Municipal, aprendendo como faz uma indicação, aprendendo como faz um projeto de lei, para onde vão as indicações, o que são as comissões, né? Aprendendo o que um vereador faz, né, na muito bom. casa e ensinando e despertando eles a que dependia dele. Se você não tiver uma qualificação, se você ficar procurando desculpas, vocês vão achar. Mas se você também procurar, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou fazer a diferença, eu vou mudar, a gente muda, Muda. né? Então, assim, nós temos exemplos diversos, né? E a palavra de Deus diz que os jovens sonharão. Quer dizer, quando o jovem ele vai buscar Deus, é isso que a gente também recruta muito. Nós tivemos um Sim. evento agora no Gustavo Leite, esperávamos 1.300 jovens, deu 1.500. Glória a Entraram lá Deus. 4 vezes para parar o evento, porque disse que não cabia, que não podia, que não conseguia, porque foi um sucesso. Mas a gente incentivou os jovens, olha, vocês precisam sair da zona de conforto. Certo. Vocês precisam obedecer seus pais. Não é só estar na igreja. Vocês precisam estudar. Vocês precisam se qualificar. Vocês precisam ter uma profissão, porque senão você não vai conseguir formar uma família. Você vai ser exemplo E para o os seu jovens filho. hoje eles precisam muito ouvir isso, né? Hoje a gente vê os jovens muito ansiosos e muitas das vezes desocupados, muitos se entrega à situação, olha para a situação, não, mas não tem emprego, mas não tem isso. E Quando se acomoda se disso. acomoda, é verdade. Nós temos hoje uma ferramenta que é o celular. Isso aqui é um celular, ó. Ferramenta, uma ferramenta que muitos usam
para coisas ruins, mas você pode usar para o que é bom, né? Sim. Eu conheço, e se a gente for falar aqui de alagoanos, de maceuenses, das juventudes que fizeram a diferença, né? A gente não vai parar aqui, porque são muita gente. E não tem idade. Eu tenho 47, vou fazer 48 anos, mas eu me sinto tão jovem como um jovem de 18, de 20 anos. Sim. Por quê? Porque a juventude está dentro É. da pessoa. E às vezes a pessoa ela diz: não, eu não vou vencer mais porque eu não tive tempo para estudar, porque eu não consegui terminar os estudos. Eu não terminei, eu fiz supletivo, eu fui depois de adulto para uma sala de aula. Meus pais, na época, não tinham condições, mudava de cidade em cidade. Eu sofri muito por conta do vício do meu pai, antes de conhecer o Senhor Jesus, mas eu tinha a visão que a filha do Senhor tem. No meu caso, a visão era voltado para o altar. Eu queria ser pastor, né? Ela queria ter essa visão de crescer, desenvolver e ser uma pessoa grande. E lhe deu a alegria do senhor ir lá nos Estados Unidos, que é um sonho que eu tenho também de Participei ir. da formatura dela, Que né? coisa linda, Psicóloga, formou maravilhoso. lá, né, naquele É, país, e hoje está que trabalhando lá e maravilha. tem o lugar dela. E eu disse, é do Paço Camaragibe, Brasil. Gritei É, lá no ginásio lá, 15 tava mil pessoas, do Brasil, né? Então é um orgulho da gente, né? orgulho, é uma riqueza maravilhosa, mas foi construída lá atrás, né, pastor Abelardo? Os conselhos que ela ouviu o senhor, a sua esposa, o fruto chegou agora, Chegou. né? Tem uma coisa assim também que eu acho que é uma pauta importantíssima que eu queria também falar com o senhor sobre segurança. E o senhor que o senhor pensa sobre a segurança aqui na nossa sociedade, o que é possível fazer para que a gente tenha essa coisa chamada segurança, a gente ter tranquilidade da nossa família, a tranquilidade da gente andar nas ruas, como família, ter essa coisa que hoje está tão que se fala tanto na mídia, no governo, né, e que é importante. Eu vou começar algo bem polêmico, falando de segurança, começando pelo próprio presidente da República, que outro dia estava extremamente chateado e dizendo que os delegados teriam que prestar atenção na hora que alguém roubasse um celular. Hoje a gente vive um caos na segurança pública no país, né? No país, no estado de Alagoas não é diferente. Quando você está nas cidades do estado, né? Eu não vou citar aqui o nome das cidades, mas que você vê que não tem segurança nenhuma, né? Que é extremamente difícil. Eu tive na Terra Santa em 2022, eu me senti extremamente seguro. Sim. Eu nunca tinha viajado para fora do país e a minha primeira viagem foi para Israel, na Terra Santa. Meia-noite, eu e mais 3 pastores andando em Jerusalém, e a gente foi no Sem muro. preocupação nenhuma. Não, sem preocupação nenhuma, totalmente tranquilo. Sabe quando você diz: eu estou em casa, meia-noite? Eu, já aqui é meia-noite, já não saio. Em Alagoas é diferente, entendeu? Mas à meia-noite, na Terra Santa de Israel, eu estava lá, fui no Muro das Lamentações, né? E assim, vi pessoas lá armadas, claro, Sim, mas assim, a gente sente a segurança muito grande. Isso pode mudar, né? Eu acho que depende muito dos governantes, principalmente aqui no estado, do governador, né? Eu sim, acho que a gente vai ter mudança aí no governo, porque o que acontece? Nós não estamos seguros aqui no nosso estado. A gente precisa de uma renovação, sabe? Por isso que a gente sabe que nesse momento é importante a pessoa saber o que ela está fazendo, sim. porque a segurança é algo essencial, né? Fundamental, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem e ela estava falando que viajou para os Estados Unidos e tem família lá e tem amigos lá. E ela disse que 11 horas da noite ia com dinheiro na mão para depositar, para fazer uma depósito no banco, anda tranquilamente. As leis são muito
segura, severa, né? É. E aqui as leis são frouxas, então assim, a gente precisa ter pessoas que eh, possa brigar pela segurança. Eu sou pré-candidato a deputado estadual e já falei, não é nenhum um segredo para ninguém, né? Uhum. Eu falo isso em qualquer lugar, menos na igreja, porque a igreja é lugar para a gente pregar, né, falar de Jesus, Sim. mas eu falo em qualquer lugar porque o que acontece, a gente precisa de mudança, e vai ser uma das pautas que eu vou levar chegando aqui na, na Assembleia Legislativa, é essa pauta da segurança Então pública. as pessoas podem ter esperança. Com certeza. Podem ter esperança, Pode né? ter esperança que a gente vai ter sim. O estado de Alagoas, que já foi. Quando eu cheguei aqui, eu sou de João Pessoa, da Paraíba, cheguei há 14 anos atrás, Ou sou e já alagoano. já virei O alagoano, já senhor recebi alagoano. vários títulos, já recebi o título de cidadão alagoano da Assembleia Legislativa, já recebi título de cidadão maceuense da Câmara Municipal Sim. e já recebi do povo o mandato de vereador. Ama esse estado e ama essa gente. Demais, O demais. nosso Tá povo na sei que alma. ama também o senhor. Então o Ah, senhor obrigado. tá dando essa esperança, né, de ter alguém que acredita, né, e que a gente pode esperar, né? E eu falando em poder esperar, ontem eu tive no lançamento da pré-candidatura lá em Arapiraca, e eu falei isso para o JHC, que também é pré-candidato ao governo, e eu falei, Jota, se prepara que eu vou lhe cobrar, porque eu vou lhe cobrar, mas vou lhe cobrar mesmo, porque a gente precisa de uma renovação e de uma mudança, e depende de quem está à frente do governo, Sim. né? Depende disso, e nós vamos ser porta-voz do povo, assim Deus permitindo, sendo a vontade de Deus, porque na nossa pré-candidatura é uma das coisas que eu tenho falado, que as pessoas precisam ter essa segurança. E que o nosso povo tenha sido tão especial para o senhor, esse povo alagoano. Carinhoso, o povo de Alagoas é maravilhoso, sabe? É maravilhoso demais. Onde a gente chega, a gente recebe o abraço das pessoas, a gente conversa. Eu sou uma pessoa extremamente simples, né? Não sei falar com eloquência. Até acho bonito quem fala bonito, quem se expressa. Eu fico até encantado. Mas eu falo arrastado, às vezes eu engulo as letras, às vezes eu falo. E eu gosto de É um receber nordestino, um né? Nordestino nordestino raiz. arretado, é. Raiz, E né? eu gosto de conversar com as pessoas. Lá em Arapiraca mesmo, eu estava lá, as vovozinhas, né, 70 e poucos anos, 60 Terra anos, maravilhosa, Arapiraca, abraçando, né? Que beijando a terra gente. boa, Arapiraca. Eita, meu Deus! O povo de Alagoas é sensacional. Aqui é maravilhoso. Todo mundo tem sua particularidade, né? É. E a gente realmente, nós somos esse povo, né? O povo de Alagoas é um povo muito acolhedor, né? Sabe receber bem, né? Eu acredito que recebeu o senhor muito bem, tanto é que o senhor está aqui, já representou aqui Maceió, né? Os maceuenses, e tem um carinho especial pelo povo alagoano, né? Agora está querendo ampliar e que com a graça de Deus, né, o senhor vai alcançar. Mas nós estamos esperando realmente ver um Oliveira que realmente brigue por essa gente, né, que acredite realmente, como o senhor tem mostrado, como o senhor tem andado por todas as cidades, né, de Alagoas, e que a gente possa, as famílias terem realmente essa esperança, né, porque estamos assim num momento muito, muito conturbado para questão até de política, porque tá, hoje é Copa do Mundo, tá aí as festas juninas e as eleições, né? E as pessoas elas precisam realmente pensar realmente nas escolhas, né? Como se fazer uma escolha certa. É exatamente fazer a coisa certa, pastor Abelardo. Mas a gente tem que pensar no que é sério, que é a família. Eu amo família, né? Trabalho com família na Rocha Eterna, tenho minha família, e eu acho assim que os pais têm que influenciar os filhos, né? Às vezes as pessoas dizem, por que um filho dá certo, o outro não dá certo? Porque como é que essa família conseguiu dar certo? Não existe uma receita, existe, né? Que é orar, é influenciar, né?
eu sempre influenciei as minhas filhas, né? E com a presença, estando presente com elas, né, para que elas pudessem saber que tem um pai, né, para elas estudarem, porque isso é importante, né, como tive a honra de ver o nome da minha filha num estádio nos Estados Unidos, formando psicóloga, doutora em neurociência, e eu estava lá, ela estudou nos Estados Unidos, ela é do Passo de Camaragibe, da Que terra, né, aqui legal. de Alagoas, né? Mas existem muitas influências ruins. Verdade. Muitas influências ruins. E o jovem, né, a família, né, a gente tem é, a responsabilidade de trazê-los. Mas como a gente deve fazer com esses jovens, né, para afastá los das influências ruins, né, mas tirar eles de lá sem fazer com que eles se afastem do que é certo. Como o senhor pensa nisso do jovem, de mostrar ele, levar ele para um caminho do bem, né, da coisa certa, né, para influenciá-lo e trazê-lo para o lado de cá, porque o lado do mal ele influencia, leva, arrasta, tá arrastando jovens, levando jovens. A gente falou agora, falou de segurança. Quantos jovens que estão aí perdendo suas vidas, o seu futuro, quantos jovens poderiam ter um futuro brilhante, né? E a gente pode influenciar, né? Como o senhor pensa de fazer isso? Eu vejo que a gente tem uma oportunidade, né? E a oportunidade, pastor Abelardo, ela é mostrada através de trabalho, Sim, né? Hoje nós temos uma ferramenta que é a internet, que muitos usam de maneira errada, mas que a gente pode usar a internet para alcançar essa juventude, ser a voz dessa falar a juventude, linguagem deles. falar a linguagem dele, despertar neles esse interesse. Porque quando há um interesse, por exemplo, se tem um interesse de estudar, se tem um interesse de você se formar, se tem um interesse de formar família, a gente não pode se calar. Tem um ditado que diz que a gente não pode, quem cala consente, né? E às vezes a gente é omisso porque a gente termina ficando calado, se entrega, não tem mais jeito. Tem jeito sim. O senhor acredita na Eu juventude? acredito na juventude, eu acho que a juventude não é o futuro, é o presente. Sim, E a juventude é a força, né? A energia. O Senhor Jesus disse: jovens, eu escolhi você porque vocês são são fortes. Então a fortes. gente precisa chamar eles e mostrar que eles são fortes, porque tem jovens se achando fraco, tem jovens se achando para baixo, tem jovens entrando em depressão, e a gente precisa usar os meios, seja rede social, a rádio, aqui o podcast, a gente está fazendo isso aqui agora, né? Sim. Despertar o jovem, ser a voz, e para isso a gente precisa de pessoas de bem, como o senhor, pastor Abelardo. Como nós tivemos aqui o pastor Samuel, Pastor o reverendo Samuel. Sutarelli, vamos ter o nosso querido bispo Paulino. A gente precisa formar uma corrente do bem e levar essa força, essa energia para a E o juventude, bem tem que vencer o mal, né? e vence E quando a se gente está juntar unido, pessoas de bem, né? homens de bem, famílias. Tem países que têm jovens que faz a diferença, que muda toda a história, né? Nós tivemos exemplos aí de vários lugares, eu não vou citar aqui, mas que tem jovens que faz toda a diferença, porque ele foi a voz, ele chamou atenção. Infelizmente, é o que o senhor falou. O povo está ansioso, é o futebol, é o São João, é as festas juninas, é que tudo isso sempre acontece, mas muitos termina se entregando, e a gente precisa não cansar de fazer o bem. Muito bem. Isso é importante, né? Eu fico feliz de ver que é uma bandeira do senhor a juventude, né? A juventude, né? Que o senhor gosta de estar com os jovens. O senhor é jovem, né? Sou. Tem um espírito jovem de alcançar, de explorar, de ir atrás. O senhor é um homem assim que para mim é um exemplo na nossa sociedade de Obrigado. acreditar, né? Porque a gente está vendo tantas pessoas que não acredita nem em si mesmo, não acredita neles mesmos, né? O senhor acredita na família,
né, acredita na igreja, acredita no Senhor Jesus, e isso faz a diferença, né? Um homem diferenciado e que abraçou também a causa pública de todos, não só a sua, mas de todos, e pensando nisso, né, trazer essa coisa assim da, da vida, né, da vivência, para que influencie pessoas. Então, a gente precisa influenciar as famílias, a gente precisa influenciar os jovens, né? Como o senhor falou aí, né? A gente sabe que tudo é uma distração, mas tem um futuro, né? Tem uma vida para ser conquistada, e a tecnologia não é um mal, mas pode se tornar uma ferramenta do mal, como o senhor falou aí, o celular, ele é, né? Como mostrou aqui, o celular, ele é para muitos pode ser uma ferramenta do mal, mas ele pode também ser uma ferramenta do bem, porque a gente pode aqui falar com muitas pessoas, a gente aqui pode alcançar muitas vidas, né, e famílias, e mostrar, né, esse momento onde a gente vê tantas pessoas doentes emocionalmente, às vezes até se sentindo sozinhas, né? As famílias precisam dar atenção, né, quando elas não percebem como estão os seus filhos, como está a sua esposa, como está dentro de sua casa, né? Então, o senhor, como homem de Deus, né, o que é que o senhor pode falar para as famílias, né, hoje, né, que elas percebam os seus familiares dentro das suas casas, né, por conta de tanta distração, por tanta correria nos dias atuais. O que é que o senhor pode falar para mim e para todos que estão lhe ouvindo Eu nesse vou momento? agora ali olhar para a câmera e quero falar com você, pai, você, mãe. Você tem a responsabilidade de fazer isso, porque o exemplo, ele arrasta, né? E quando você é um exemplo, você faz toda a diferença, né? Há uma diferença em você estar falando e você ser. Então, seja o primeiro a dar exemplo dos bons costumes, seja carinhoso, seja amoroso com os seus, seja paciente. Não é fácil, porque a gente vive num momento de ansiedade, mas a paciência é uma virtude e às vezes é o que está faltando. Às vezes você acha que vai vencer com a força do braço, mas a gente vence com orações, com Deus na frente, colocando Deus em primeiro lugar, né? É pedindo a Deus sabedoria, né? Porque é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando o pai é temente a Deus, a mãe é temente a Deus, eles têm uma comunhão com Deus, e isso é como um perfume que vai passar para os seus filhos, para os seus, né? E nós temos exemplos de grandes homens e grandes mulheres que têm sua família unida, porque primeiro começou com eles. Acreditando na família, né? Acreditando na família. Nós Acre- não podemos desistir. Muitos não querem mais que a família esteja unidas, que elas estejam divididas, né? Porque um lar dividido é um lar que tem tristeza, é um lar que vai ter destruição, mas um lar unido é um lar forte. Isso mesmo. É, Quando a gente une dentro de casa, né? Quando uma coisa que achei interessante que o senhor falou, chame Deus para dentro da sua casa, isso, né? No início o senhor falou sobre isso, como é verdade. importante. Eu falo isso também, né? A importância de chamar Deus. Mas Deus está na minha casa, não, mas chame, convide Ele. Eu Isso, digo, convide o Senhor, né? Faça suas refeições, dê as mãos, orem, né? Eu estava com a minha filha nos Estados Unidos quando a gente sentava à mesa na casa do sogro dela, que eles são cristãos, e eles davam as mãos para orar. Sempre eles davam as mãos. Quando saía, ele falava: vamos orar, vamos nos unir aqui. Antes de sair, dava as mãos para poder eles irem para casa, né? Então acho que a família precisa dar as mãos, né? Sempre dar as mãos. com certeza. Dar as mãos, ajudar um ao outro, sentir a dor do outro. Às vezes, o que muitos precisam é de uma atitude, sabe? Sempre esperando que primeiro eu vou deixar ele tomar atitude. Tome atitude, né?
Tem um ditado que diz: "Dois bicudos não se beijam". Às vezes, se um tá chateado, o outro também tá chateado, se você for o primeiro: "Rapaz, deixe desse negócio, pare com isso", dá um abraço e aquilo sai. Mas se sempre Quebra esse clima, né, quebra esse, ruim. e o senhor foi a chave. É, quebra o clima ruim, porque o clima ruim é uma energia negativa, é como uma brecha que o mal vem para destruir. Você sabe que Israel foi destruída na época que o rei da Babilônia levou o povo e os muros foram derrubados. E passaram-se anos e anos e ninguém fez nada. Quando um chegou para mudar a história, que foi Neemias, eles ficaram chateados, né? Pessoas que se diziam de Deus, como Sambalá, Tobias, o árabe, o Gesem, eles ficaram preocupados porque eles achavam que era um projeto pessoal. E Neemias foi lá e disse assim: olha, vamos tapar as brechas, vamos reconstruir os muros, vamos unir forças. E aí as pessoas começaram a se juntar com Neemias. Sim. E em 52 dias eles reconstruíram todo os muros de Jerusalém, que estava destruído há séculos. Quer dizer, alguém teve que fazer alguma coisa, tomar Tomar uma atitude. atitude, né? E às Não se vezes tem gente distrair. que precisa tomar atitude. Deus espera que você que está assistindo agora, aqui o minuto 45, seja esse influenciador, essa pessoa que vai tomar atitude, porque a sua família depende de você. Muito bem. E que legado devemos deixar para nossa geração? A nossa fé. A Eu acho fé. que a fé, ela remove montanhas, sabe? A fé é muito forte. E um homem cheio de fé, ele é um homem cheio de esperança. É um homem cheio de Deus. E Deus é fé, você não consegue tocar nele, mas você consegue enxergá-lo através do poder da fé. Um homem de fé, ele consegue enxergar as coisas de maneiras diferentes. Sempre sabe fazer do limão uma excelente limonada. E das lutas, ele diz assim: eu vou dar a volta por cima. Limonada é muito bom, né? É. Lá nos Estados Unidos, eu falava, vou tomar uma limonade, né? Ah, Muito bom. Lemonade, Eu quero gostei, deixar uma viu? palavra para o Senhor, né? Que a Bíblia diz que os passos do homem bom eles são confirmados pelo Senhor, né? Perfeito, Que Deus verdade. confirme os seus passos. Eu quero fazer aqui, antes de encerrar, um bate-pronto com o Senhor, para o Senhor uma palavra, definir para mim família, Família, Deus. casamento, Maravilhoso. Acho que muda a vida de qualquer homem. filhos, Filhos, a herança. fé, Fé é tudo. segurança, Segurança, Deus. juventude, Juventude está no meu DNA. Juventude é a energia, é o que me move. Eu me sinto um cara extremamente jovem, muito jovem. coisa boa. E esperança. Esperança tem que estar sempre dentro de nós. Abraão foi um homem que ele não perdeu a esperança. Deus deu uma promessa para ele que ele ia ser pai e ele já estava avançado em dias, mas ele nunca perdeu a esperança. Você que está me assistindo agora tem um sonho, tem a esperança que um dia esse sonho vai se realizar. Eu tinha um sonho de ir na Terra Santa e eu realizei esse sonho. Eu É fiquei. muito bom, né? É maravilhoso. Você. Quando a gente realiza um sonho, e o sonho de Deus é Coisa boa. tremendo, né? A Terra Santa também é meu sonho, eu vou chegar lá. É, vai chegar. Meu Deus, abençoe o pastor Abelardo. Vai para a Terra Santa. Em nome de Jesus. Amém. E eu acredito que agora eu quero que o senhor fale, né, essa última, que eu sei que o senhor é apaixonado, Alagoas. Alagoas é a terra que eu amo. É a terra que eu posso não ter nascido aqui de corpo, mas a minha alma nasceu aqui, porque eu me identifico demais com o povo alagoano, um povo maravilhoso, carinhoso, amoroso, guerreiro, desbravador, entendeu? O povo alagoano é desbravador. Eu sou apaixonado por esse povo. É um povo forte, né? É, Aqui saiu muita gente boa desse estado, né? A gente sabe que aí é um estado muito abençoado, né? Tivemos nosso primeiro presidente, né? E a gente só tem a agradecer a Deus pela sua vida, né? Pastor Oliveira Lima, né? Um homem de Deus, um homem que tem um testemunho, né?
que já teve na vida pública e a gente vê a sua humildade, como o seu comportamento. Eu posso dizer que eu tenho o prazer Muito de chamar o obrigado. senhor de amigo, né? Muito obrigado. Nós não estamos sempre juntos, Verdade. mas a gente vê o seu caráter, a sua idoneidade, a pessoa que o senhor é, né? E representou bem os marcelenses e eu espero que o senhor nos represente também, né, aqui no estado e a gente vai estar bem representado pelo senhor, porque nós estamos orando por isso. Muito obrigado, pastor Abelardo. Eu sou um cara bem resolvido, muito bem casado. Mandar um beijo para Martinha, que eu não posso esquecer de falar da minha Martinha. E assim, tudo que eu sou, agradeço primeiramente a Deus e a mulher que eu tenho, que Deus me deu, né? Minha primeira namorada, minha esposa amada e minha amiga. Eu acho que quando a gente tem alguém que a gente divide as nossas preocupações, as nossas lutas, né, e é muito forte, sabe? Eu vejo o senhor, pastor Abelardo, falando de casamento, falando de família, eu fico maravilhado. O Bispo Paulino também, que é um grande amigo e que a gente, quando conversa, falando sobre mulheres na nossa vida, esposa, né? O senhor falou das suas mulheres, São que é a sua cinco, Ana Paula, que é minha esposa querida, Sara, Estela, Lídia e a Leia. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, eu saio daqui no minuto 45 extremamente realizado, muito feliz, porque eu tenho certeza que a gente conseguiu deixar aqui a mensagem. E falar de família é tudo de bom, né, É pastor? É maravilhoso. maravilhoso poder falar de família e a gente falar onde a gente vê as pessoas, às vezes têm até dificuldade de falar que é amigo da esposa, o senhor falando que é amigo da sua esposa, É minha né? melhor O amiga, melhor sabe de amigo. tudo. Às vezes a gente fica conversando muito tempo, rindo das dificuldades que a gente passou, das lutas que passou, das guerras que enfrentou, dos momentos difíceis, e começa a dar gargalhada. E tu lembra daquele tempo? Tu lembra daquele momento? Aí, e a gente venceu. E estamos aqui, quero agradecer nesse momento de estar aqui no Minuto 45, né, falando de família. Muito obrigado a todos e foi um momento muito especial. Tchau, tchau, gente. Tchau.